Se tem uma coisa que Deus, vou falar de maneira humana, que Deus poderia se orgulhar, ou dizer que Deus se orgulha, é de dizer que ele é imutável, ele não muda. Deus fala assim, eu, Jeová, não mudo. E ele fala disso como sendo algo positivo, algo que deve despertar em nós confiança e certeza. Muitos não mudam porque são teimosos, ou porque são ignorantes, ou porque são ultrapassados, né? Mas não é o caso de Deus. Deus não muda porque não há necessidade que ele mude. Ele é perfeito, ele é completo, ele é pleno, ele sabe todas as coisas. Não tem o que mudar em Deus. Dito isto, nós vamos passar agora para a palavra de Deus, que também não deve ser mudada. Jesus disse assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, né? Minhas palavras, né? No plural, não passarão. Então, as palavras de Cristo não passarão. Por quê? Porque elas são perfeitas. Não pode haver mudanças nela. Agora, onde que é que começam as palavras de Cristo? Elas começam no Novo Testamento ou elas começam lá em Gênesis? Jesus é o alfa e o ômega. Ele não é uma letra do meio. O alfa é o Velho Testamento. O ômega é o Novo Testamento. Humanamente falando. E Jesus não tem começo e nem fim. Né? Para que nós pudéssemos entender, né, numa visão humana, ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. Eu sou a primeira palavra de Deus e eu sou a última. Então Jesus, não começa a falar no Novo Testamento. Aliás, essa separação ela é feita pelos homens, né? Tanto é de capítulos e versículos também, é feita pelos homens apenas para facilitar o nosso entendimento. Então, gostaria de falar nesse vídeo algumas coisas sobre Deus em sua palavra, coisas que ele não mudou, coisas que expressam o pensamento de Deus, coisas que expressam a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, que não mudaram, mas o homem mudou. Ok? Não vamos nos alongar muito. Primeira coisa, lá no Éden, Deus fez o casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento aprovado por Deus. Não muda. Foi logo lá no comecinho da história humana, Deus fez esse casamento de um homem com uma mulher. Hoje, muitos dizem que ele aceita qualquer forma de amor, né? Mas isso não é bíblico. Isso não é verdade. A opinião das pessoas não é a verdade. A verdade é o que Deus diz. Se a opinião das pessoas estiverem de acordo com a verdade, que é Deus, tudo bem. Mas se estiverem contrárias, então elas são mentirosas. É o que diz a palavra. Elas estão enganadas. Elas estão erradas. Ok? Elas não sabem de nada. Se, humanamente falando, uma criancinha for discutir com um médico sobre ciência, sobre medicina, melhor, em quem vocês vão acreditar? Na criancinha, que ela acredita que soprar um ferimento vai curar, porque a vovó ensinou, ou vocês vão acreditar no médico, que diz que você precisa de algum medicamento? Agora imagine Deus comparado com o ser humano, que não dá nem para comparar. Mas Deus fala uma coisa, e aí você vai ponderar o que um ser humano falou, mesmo que ele tenha doutorados, no plural, doutorados de qualquer assunto. Isso perto de Deus não é absolutamente nada. O nosso conhecimento perto do conhecimento de Deus não é absolutamente nada. Quando nós falamos de acordo com o que Deus expressou, então nós estamos num bom caminho. Como que é o casamento? Um homem
e uma mulher. E ele não muda. Ainda no Éden, Deus deu para o homem o sábado, o sétimo dia, para descansar e para santificar. E ele não muda, Deus não muda. O homem mudou o sábado para o domingo, isso é até historicamente provado. Deus não mudou o sábado. Ok? Ele diz, por exemplo, em Êxodo 31, 17 e 18 também, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Né? Para sempre. Alguns pegam esse texto e falam, aos filhos de Israel, é só para os filhos de Israel. Aí você mostra assim, mas em Atos capítulo 5, diz que o arrependimento é para os filhos de Israel. Então não serve para nós. Deus deu perdão para os filhos de Israel. Está escrito em Atos capítulo 5. É só para os filhos. Quando ele fala para os filhos de Israel, ele quis dizer para o meu povo. E Adão e Eva não eram israelitas, né? Já começa por aí, né? Ok? Então, não muda. Deus escreveu com o próprio dedo sobre o sábado. Ele escreveu com o dedo dele. Colocou dentro da arca. E disse que quem tocasse na arca iria morrer. Querendo dizer que a santidade da lei não pode ser tocada. Ela é intocável. Quando os homens vão aí deixando, os mandamentos de Deus não têm importância, né? Por exemplo, não é crime você adorar outros deuses. Não é crime adorar imagens e esculturas. Na lei dos homens, não é crime. Pode ir à vontade. E na lei de Deus? E blasfemar do nome de Deus? Vai preso? Tem aí o Pochá, o comediante, ele gosta de blasfemar. É um dos prazeres dele, é blasfemar. E ele está aí. Ele não vai preso, nada. Algumas pessoas ficam indignadas, geralmente são evangélicos, os católicos não se importam. Se ele blasfemasse de Maria, né, para os católicos é uma blasfema, aí os católicos iam tomar uma providência. Mas falar mal de Jesus, os católicos até dão risada, eles não se importam muito, não. Então ele está aí, fazendo sucesso, lutando teatros. Né? Então, eu diria até, ele não vai preso e é aplaudido por blasfemar o nome de Deus. Eu falei dos 3 primeiros mandamentos, se vocês não perceberam. Você pode ter outros deuses, você pode adorar a imagem de escultura, você pode blasfemar, que não vai preso. E aí, os próprios servos de Deus, hoje, estão incluindo o sábado, eles incluem o sábado também. Então, os 4 primeiros mandamentos já pode tá abolido, pode ficar à vontade aí, faz. Só que Deus fala, não, mas eu não mudo. Eu não mudo. Outra questão. Carnes imundas, animais imundos, não são para alimento. Deus não muda. Deus diz no Velho Testamento, quem come carne de porco é uma abominação a mim. É abominável comer carne de porco. E aí no Novo Testamento dizem, não, mas aí Jesus purificou. Ele purificou. E que não foi ele que proibiu. Eles dão a impressão assim, é engraçado que essas pessoas, elas dão a impressão que quem falou aquilo no Velho Testamento não foi Deus. Quem está falando lá em Isaías, e quem falou para Moisés que não deveria se comer carne de porco, por exemplo, ou camarão, foi Deus, foi Jesus quem falou. Agora ele vem no Novo Testamento e ele muda. Ele falou que ele não muda. Então a minha interpretação é que está errada. Essa é a conclusão que a pessoa tem que ter. Se você está dizendo que Cristo falou lá no Velho Testamento para não comer carne de porco, carnes imundas, e agora no Novo ele liberou, então ele se enganou. E ele mudou. Ele foi mentiroso quando ele diz em Malaquias 3, 10, ele diz assim, eu não mudo? Não é? Ou é 3:8? Eu não mudo? Então ele... Ok? Eu até confundi os textos aí. Na verdade, é Malaquias 3, verso 6, que ele fala, eu, Jeová, não mudo. Tá? Só para informação. Então Deus não muda? Não muda. O que era imundo antes e abominável é ainda imundo e abominável. Eu já conheci um assembleano falando, não, mas Paulo diz que tudo que nós recebemos com ação de graça se torna puro, limpo.
Ah, é? Eu falei, então você come barata? Eu não, então você ora, faz oração antes e come a barata. Aí alguns podem dizer, ah, tem gente que come, tem, mas é pagão. O povo de Deus se alimentar com a barata? Deus não pôs isso na nossa dieta. E Deus não muda. Está claro, Deus não muda. Ok? Então, nós não podemos mudar a Deus. Ok? E vou falar uma última coisa para encerrar o vídeo. A forma de casamento. Está lá, homem e mulher. Deus diz, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Ah, mas a coisa é diferente hoje. O mundo está moderno, as coisas mudaram muito. Então, eu vou chamar Deus de mentiroso. Nós podemos explicar todas as coisas? Não. Nós não vemos, às vezes, uma criança que já tem assim os trejeitos de ser um gay. Vemos. Ela pecou, ela buscou isso? Não, eu não creio nisso. Mas qual a explicação para isso? Nós temos que ter explicação na espiritualidade, em Deus, no poder de Deus. Porque Deus não vai fazer uma pessoa para transgredir sua lei. Já vi vários homossexuais na TV falando, ah, Deus me fez assim. Então Deus ele é culpado de fazer uma pessoa querendo transgredir a lei dele. Então, eu vou falar assim, ah, Deus me fez já com uma tendência a ser ladrão, Deus me fez uma tendência a ser um adúltero, né? Ou Deus me fez uma tendência a ser um alcoólatra, porque no mesmo texto que diz que o homossexual não vai herdar o reino de Deus, também diz que o alcoólatra não vai herdar o reino de Deus, e os ladrões também não. Está tudo no mesmo texto. Imagine que vai ter de político brasileiro, hein? Fora do reino, né? Eu falei do homossexual como um exemplo. O texto diz várias pessoas, várias classes de pessoas ali que não herdarão o reino de Deus. Não adianta mudar a política, mudar a lei. Quanto mais mexem nisso, fica pior. Quanto mais mexem nessa questão da homossexualidade, mais eles morrem assassinados. Piora a coisa, sabe? Eu tô falando porque eu já tenho uma certa idade e quando nós éramos adolescentes, nós não ficávamos classificando um artista por ele ser gay ou não, gostávamos até hoje está vivo, Ney Matogrosso, ou mais para frente, George Michael, ou Fred Mercury. Quando eu era moleque, eu nem ouvia, nunca ninguém ficava falando, ah, o Fred Mercury é homossexual. Não, o destaque dele era pela música, né? Não era, nem falava desse assunto. Aí foram mexendo, mas a coisa piorou, em vez de melhorar. Tá? Então, estou falando de algumas pautas que a humanidade defende, dizendo que Deus mudou. Mas Deus não muda. Deus transforma as pessoas. Ah, isso sim. Deus muda as pessoas, se elas quiserem. Se nós quisermos ser transformados pelo poder de Deus, e todos nós, sem exceção, precisamos ser transformados diariamente. Se nós permitirmos, esse Deus que não muda, ele não muda, ele vai nos transformar, ele vai nos mudar. E isso são boas novas. Isso são boas novas. Será que nós queremos viver de acordo com aquilo que Deus chama de santidade? Eu me pergunto, sabe? Mesmo para as pessoas que frequentam uma religião, uma igreja, eu sei que pouca gente quer ser santo ou quer ser puro, como a Bíblia diz, pouca gente. São muitos poucos. E por isso, infelizmente, o reino dos céus não vai ter essas pessoas presentes. Elas não vão ser salvas. Elas não estão salvas. E Deus não muda o seu padrão para que nós possamos viver do jeito que nós achamos que é correto.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço agora que você deixe o like nesse vídeo, que compartilhe esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, colabore com as suas orações. Se você puder colaborar financeiramente também com o nosso canal, nós agradecemos muito e nós pedimos o poder de Deus para transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém.